Olá, pessoal. Continuando as nossas observações filosóficas, através das inúmeras leituras que eu estou fazendo, eu estou buscando aumentar meu repertório, né? Através das leituras que eu faço. E eu percebo uma carga muito grande de história, uma carga muito grande de filosofia e história, que são coisas que me chamam a atenção, né? Como o livro principal do canal é o do Ortega y Gasset, o que é filosofia, e tem uma frase que ele muito emblemática, que ele refrisa bastante no livro dele, que é filosofia, filosofia é entender o mundo e tudo que há. Então, eu estou seguindo a trilha da história e da filosofia em si, né? A história ela vai me dar algumas pistas, algumas visões, vamos dizer assim, de fragmentos do passado, né? Do entendimento de pessoas, lugares, né? Para tentar entender o mundo e abarcar o universo e tudo quanto há. Mais para frente, nós iremos entrar em questões um pouco mais científicas, mais biológicas, mas ao mesmo tempo eu abro o canal para pesquisar, né, a respeito do hermetismo, né, da mística, para tentar entender, né, uma visão, qual que é a visão hermética, qual que é a visão gnóstica da coisa em si, do universo, né? Não que seja a minha vertente guia principal, não é esse o caso. Eu, olhando uma das aulas lá, um dos trechos, um dos pedaços, fragmentos do Olavo, que estava no canal do YouTube, eu pude perceber que o Olavo ele defende uma ideia de que é possível experienciar Deus, é possível você ter uma experiência com Deus, né? Mas você não pode conceituar Deus, abarcar Deus em conceitos, né? E aí ele critica Marilena Chauí, e aí ele vai criticar também o Spinoza, né? Que o Spinoza é um filósofo que defende a ideia de que Deus é a natureza. Deus sive natura naturante. Deus é a própria natureza. O Olavo critica o Spinoza dizendo que, na verdade, o que o Spinoza está fazendo é tentando racionalizar em conceitos abstratos Deus. Isso não é possível porque é algo muito extremamente grandioso, de uma magnitude que vai ao infinito. E o nosso entendimento é limitado. Como seres humanos, nós não conseguimos abarcar o todo, apesar das tentativas da ciência, apesar das tentativas da filosofia de tentar abarcar o todo, de tentar interpretar tudo. Mas, gradualmente, a gente vai construindo alguns conceitos, né? O Olavo defende que é necessário
reconhecer a nossa pequeneza, reconhecer nossas limitações perante o cosmos, perante o mundo, a natureza das coisas. E Deus só pode ser experienciado, você pode ter uma experiência, uma vivência com Deus. E aí através disso vai te mostrando o caminho. À medida que você vai se aproximando de Deus, Ele vai se aproximando de você, segundo a visão do Olavo. E aí as coisas vão sendo reveladas, você vai tendo experiências. O que eu penso sobre tudo isso? Bom, observando a vida de uma boa parte dos conservadores, principalmente no Ocidente, né, as civilizações ocidentais, economicamente, a prosperidade recaiu sobre os povos europeus, né, sobre os povos, principalmente dos Estados Unidos, né, prosperidade econômica, através de um tipo de filosofia cristã, né, que é uma das bases, um dos alicerces do pensamento ocidental, que remete o homem a ter fé, né? Pelo menos em princípio, segundo o pensamento cristão, é necessário ter fé num Deus. Me parece que é por aí o caminho. Não estou dizendo que é, porque eu estou sendo sincero, né? Que acho que eu preciso de mais experiências para poder dar um parecer assim. Eu não sei porquê, mas a palavra ciência e filosofia, para mim, tem uma conotação muito forte, principalmente ciência, né? Então, mas existem coisas, milagres, que ocorrem com a humanidade, com algumas pessoas, que a ciência não consegue explicar. E aí é necessária explicação de cunho filosófico? A questão é de fé. Talvez algo que eu tenho que melhorar, aperfeiçoar a fé. Mas isso, acredito que isso vai sendo construído no decorrer dos anos e da pesquisa filosófica. O filósofo é um inquieto. Ele vive da dúvida. Aquilo que as pessoas têm como um banal. Aquilo que as pessoas já têm como uma resposta pronta. Para o filósofo não é. Perguntas do tipo o que é justiça, o que é verdade, como é possível conhecer, fazem parte do repertório do filósofo. E aí ele vai se debruçando sobre as questões, ele vai esmiuçando, ele vai fazendo um exercício rigoroso de pensamento, saindo da maioria. Me parece que o caminho do cristianismo, do judaísmo, é para onde a lanterna, o farol aponta, né? Eu suspeito 60% aí, 50%, 60% de que o universo não é aleatório, de que o universo teve uma inteligência por trás. A forma como a natureza é feita, como as coisas se encaixam, somente alguém que entenda muito de engenharia, de química, de projetos para fazer isso. A gente percebe como filósofos igual Heidegger, Nietzsche, até Kant, Hegel, eles constroem todo um repertório complexo, terrivelmente complexo, de uma genialidade assim exorbitante a respeito do pensamento do que é
o ser, do que é ser. Né? Para o Sartre, por exemplo, o ser é construído, né? A existência precede a essência. Então você existe e depois essa essência é construída em sociedade, em grupo. Mas o que você vive é reflexo da sua história, do seu povo, da sua cultura, das suas tendências, da sua genética. Tem milhares de fatores envolvidos que culminam para o que você é. Para o cristão, nós somos obra de Deus, obra divina. Platão tem uma frase muito famosa que diz assim: o homem está entre o animal e o Deus. Então a gente tem uma criatura com o corpo de um animal, animado, instintivo. Mas ao mesmo tempo a gente tem a mente de um Deus. A gente é capaz de pensar, de raciocinar. Né? Clóvis de Barros Filho tem uma frase que ele costuma dizer: o homem é o vento venta, a maré mareia e o homem pensa. O homem é capaz de pensar a sua própria vida, raciocinar a respeito do seu ser. E esse raciocínio, esse pensamento leva a um oceano de conceitos, que é a experiência com o divino. Está muito além. Não é possível abarcar o todo com a razão como Hegel defendia. Kant vai criar toda uma sistemática de uma ética sem Deus, baseada no cristianismo. Ele estava se preparando para ser um cristão. O Kybalion, que é um livro escrito segundo os místicos, os herméticos, por Hermes Trismegisto, é um livro que fala sobre a sabedoria do Egito. Então, ele vai falar que existem leis na natureza, existem leis no universo. Então ele vai defender a ideia de que o universo é mental, é mente, mente do todo, mente de Deus. Vai defender a ideia de que o universo possui gênero. Uma das forças do universo é o gênero, outra força é o ritmo, a outra é a vibração. Outra força do universo é causa e efeito e a correspondência, assim como há em cima, há embaixo. É o princípio da correspondência. Então são leis herméticas universais. É interessante, é uma abordagem bastante interessante, né? Uma boa parte da cultura grega tem influência egípcia. Então é isso, vamos percorrendo o caminho. Conforme você vai lendo, você vai se debruçando sobre alguns autores, né? Como eu falei, no canal eu vou lendo vários autores de correntes filosóficas diferentes, mas eu quero deixar bem claro que não sou muito fã de Nietzsche, Hegel, Marx, Kant, Freud, Sartre, que seguem a linha racionalista. Né? Digamos que eu esteja mais para Aristóteles do que para Platão. Né? Mas a base de toda a filosofia é Aristóteles e Platão. É por isso que uma boa parte do canal quero me dedicar às leituras integrais dos textos de Aristóteles e Platão, mais para frente. Por enquanto a gente está construindo aí toda uma cadência de construção de pensamento histórico, né? Começando pela história, pela biologia. Depois que eu terminar esse cerco de história antiga, história medieval, história contemporânea, história moderna, pré-história,
aí a gente vai se embrenhando por outros caminhos aí mais afunilados, livros específicos sobre cada período histórico, numa trilha que nos leva ao pensamento científico, mas ao mesmo tempo com rigor filosófico.